Vamos refletir um pouquinho se tudo isso que nós vimos aqui é só uma brincadeira, é só uma representação feita por crianças de maneira alegre, de maneira divertida. Nos traz uma lição importante, que não devemos fazer acepção de pessoas. Isso é um mandamento de Deus para nós. Não podemos fazer distinção em hipótese alguma. E muitas vezes as distinções estão nos mínimos detalhes, porque você às vezes não quer que alguém veja você fazendo alguma coisa que talvez não seja legal. O que você tem feito escondido dos outros para que ninguém veja? Você está se escondendo de alguém? O que você tem feito para trazer alegria no coração de alguém? Será que você tem se esforçado para ser um crente de verdade? Será que você tem se esforçado para colocar em prática o amor que Deus colocou no seu coração? Você entende esse amor? Você entende o amor que você ouve cada domingo aqui sendo pregado? Você entende que esse amor não é para ser guardado dentro de você, mas que é para ser compartilhado com o seu próximo? Entre tantos mandamentos que nós encontramos na Bíblia, 2 são os principais, e esses 2 tornam todos os outros possíveis. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é indiscutível. Deus tem que ser prioridade na sua vida, mas nada disso faz sentido se esse amor não alcançar o seu próximo, se esse amor não fizer com que você estenda a sua mão para ajudar uma pessoa necessitada. Isso não faz sentido se quando você está num momento feliz, num momento de prosperidade, num momento de alegria, um momento em que você está transbordando santidade, ignorar alguém só porque ela é diferente de você, porque ela pensa diferente de você. Isso é rejeição. E o sentimento que essa rainha teve, mesmo na fantasia, de ter sido rejeitado por aqueles seus amigos, é uma dor que talvez você já tenha sentido. Talvez em algum momento da sua vida, na sua turminha de futebol, você foi o último a ser escolhido. Talvez você nem tenha sido escolhido. Isso foi bom? Eu acredito que não. Eu já passei por isso. E eu tenho certeza que muitos aqui passaram por isso. Ou será que você é o líder da turma? Aquele que barra os que são menos favorecidos? Que você que determina quem vai fazer parte do seu bando? Você é essa pessoa? Você tem esse tipo de liderança? Então você precisa aprender o que é o amor de Deus. Você precisa aprender o que é compartilhar esse amor que você tem disponível para você na vida do seu próximo. A rejeição machuca muito. O próprio Senhor Jesus foi rejeitado algumas vezes. Nós tivemos uma pregação do Everton hoje de manhã, que falou que Jesus chorou por Jerusalém. E sabe por quê? Porque rejeitaram a visitação do enviado de Deus, do Filho de Deus, para transformar as nossas vidas. Eles o rejeitaram. Tiveram a oportunidade diante deles e o rejeitaram. Mas antes disso ainda, no começo do ministério de Jesus, houve um momento em que na sua própria cidade, em Nazaré, Jesus foi até a sinagoga e ele leu a passagem de Isaías. E então ele declarou que ele estava ali cumprindo aquela palavra. Quiseram matar Jesus por causa disso.
Levaram ele até um precipício e quiseram lançá-lo de lá. Olha como é a humanidade. Olha como você é. Será que você não está querendo lançar Jesus da sua vida essa noite? Em um outro momento que Jesus voltou novamente para Nazaré, ele foi até a sinagoga e pregava muito bem. Ficaram admirados com o que ele falava, mas ao mesmo tempo diziam: quem é esse? Ele não é um simples carpinteiro? Não é filho de Maria e as suas irmãs? Seus irmãos não estão por aí? Ignoraram a palavra de Jesus, e ele os deixou e foi continuar a sua missão. Você é que nem esse povo de Nazaré? Você tem rejeitado a palavra que Jesus tem ministrado no seu coração cada domingo? Quando estamos aqui, ouvimos palavras boas, ministrações maravilhosas, aquilo toca na nossa alma, no nosso coração. Às vezes toca num problema particular que temos, mas quando saímos daquela porta para fora, parece que tudo fica aqui. Você tem guardado a palavra de Deus no seu coração? Porque é ela que vai conduzir a tua vida, é ela que vai te levar para um patamar de ser aceito no dia que Jesus voltar. Porque ele foi rejeitado, foi pregado numa cruz, porque rejeitaram ele. Mas ele ressuscitou, esteve com os discípulos por um tempo, e subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai. Mas não foi só isso. Antes de ir, ele prometeu que voltaria, que iria nos preparar lugar para que todos aqueles que o aceitassem pudessem fazer parte desse reino e ganhar vida eterna. O que é a vida eterna para você? Isso é importante para você? Você está satisfeito com a vida que você tem, sabendo que daqui 5 minutos você pode morrer? E depois disso, como será? Você tem alguma esperança de salvação? Será que você entendeu que Jesus quer uma transformação dentro de você? Que Jesus não quer você apenas vindo de domingo a domingo, sentar nesse banco, ouvir uma palavra e daqui a pouco esquecer o que ouviu? Jesus quer que você ouça, que você guarde, que você busque mais conhecimento, não só o que você ouve aqui. Ele quer que você procure na palavra dele as coisas que ele tem para te ensinar. Não seja um crente apenas de ouvir, de aceitar o que falam para você, mas busque conhecimento. Teve uma época no Velho Testamento em que o povo estava sofrendo muito, e um profeta disse: esse povo padece por falta de conhecimento. E conhecimento da palavra, conhecimento da vontade de Deus. Eles até sabiam o que deviam fazer, mas esqueceram. Saíram da porta para fora e esqueceram as promessas que eles tinham de ser um povo santo, um povo abençoado, um povo que ia transformar o mundo, que ia cumprir a promessa feita para Abraão, de fazer com que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Eles tinham uma promessa incrível, a melhor promessa que eles poderiam ter, de estar sendo chamados de povo de Deus. O próprio Deus ia estar dirigindo eles na sua caminhada, nas suas conquistas. Deus prometeu entregar os inimigos dele em suas mãos. Mas quando Deus promete bênçãos para você, Ele exige de você algo em troca. E quando Deus prometeu, Ele também disse: se fizerem tudo isso, serão abençoados. Eu estarei com vocês,
vocês conquistarão o mundo, mas se não obedecerem os meus mandamentos, se não fizerem o que eu estou dizendo para que façam, então serão entregues nas mãos dos seus inimigos. E vocês sabem o que aconteceu. O povo que era para ser o povo de Deus, o povo santo, foi aprisionado pelos seus inimigos. Viraram cativos pelos reis das outras nações. Quando Deus entregou a terra prometida para eles, Deus queria ser a direção para eles, mas eles queriam ser iguais aos seus inimigos, queriam um rei, pediram um rei. Deus não queria isso para aquele povo, mas eles queriam, insistiram, queriam ter, como se diz, a programação que o mundo oferece. Então Deus disse para Samuel: então tá, unge um rei para eles. A partir daí, Deus começou a ficar em segundo lugar, porque todos os reis que entraram, apesar de ter alguns que serviam a Deus e outros não, esse povo nunca mais foi realmente um povo santo, porque eles não obedeciam a palavra, se misturavam com outros povos, casavam com mulheres de outras nações, praticavam idolatria com deuses de outras nações, esqueceram de Deus e perderam as promessas que Deus tinha para eles. Tem uma música que diz: Deus, olhando a terra, não viu um justo sequer que poderia o mundo libertar. Deus usou homens, mulheres, usou reis, mas nenhum deles foi capaz de transformar o coração daquele povo. Então Deus estabeleceu um plano que seria infalível. Ele ungiu o seu escolhido, seu filho unigênito, para vir como homem, para habitar conosco como nós somos, com um novo plano de redenção para as nossas vidas. Vocês conhecem a história. Jesus veio ao mundo de uma forma milagrosa, se tornou homem e nos ensinou o caminho que deveríamos seguir. Falou sobre o seu reino, falou como deveríamos nos comportar para herdarmos este reino. E sabe qual é o maior mandamento? O amor. Como eu disse antes, o amor resume tudo. Se você entender o que é amar o seu próximo, você vai entender o reino de Deus. E se você quer herdar o reino de Deus, você precisa viver esse amor. Você tem que ter fé, acreditar que Jesus realmente um dia volta. Nós temos ouvido ultimamente muitos falarem que Ele está às portas. Muitas coisas acontecendo no mundo que nos dá essa probabilidade de volta repentina, de uma hora para outra. Tudo está sendo preparado. Nós cremos em Deus. Eu acredito que vocês também creiam. Vocês creem em Deus? Creem nas promessas? Vocês creem que Jesus vai voltar? Jesus veio ao mundo, se tornou homem, e Ele sentiu tudo que nós sentimos, inclusive a rejeição. Se não o tivessem rejeitado, Jesus nem teria chorado naquela passagem que ouvimos hoje de manhã. As coisas teriam sido completamente diferentes. Mas Ele vai voltar, não mais como um simples homem, agora glorificado, um corpo santificado, assim como Ele ressuscitou e subiu aos céus. Por que Ele não voltou aos céus simplesmente como Deus? Mas Ele ressuscitou no corpo que Ele tinha aqui, um corpo diferente, glorificado,
Um corpo que talvez um dia você tenha um igual, porque ele foi o primeiro, a primícia dessa ressurreição, desse tipo de ressurreição. E um dia você pode habitar num corpo assim e viver eternamente. Mas você precisa crer nisso. Você precisa entender isso. Que a sua vida pode estar maravilhosa aqui. Você pode ser um empresário de sucesso, ter muitas pessoas subjugadas a você. Você pode mandar em muita gente. Ou você pode estar numa situação muito difícil, em que você mal consegue se alimentar. Não importa. Não importa a sua situação. O que importa é você estar pronto para o dia que isso acontecer, Deus olhar para você e dizer: bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Você quer isso? Você quer ouvir Jesus chamando o seu nome? Vamos nos colocar em pé. E ainda refletindo nisso, eu queria que você colocasse aquela área da sua vida que tem te impedido de transmitir esse amor que Deus colocou no seu coração. Eu acredito que o amor pregado na sua vida, o amor de Deus na sua vida, tenha feito com que você estivesse aqui. Você está inserido numa comunidade que serve a Deus. Você tem que servir a Deus. Você tem que se entregar totalmente a Deus. Você tem que deixar aquilo que está te afastando de Deus. Eu sei que é difícil às vezes. Às vezes o que está nos afastando de Deus é aquilo que aparentemente nos está mantendo de pé. E eu não estou falando só de dinheiro, de prosperidade, mas talvez de um estado emocional. Coloca isso diante de Deus nesse momento. Vamos orar. E se você sentir no seu coração que você precisa colocar isso diante de Deus de uma forma mais especial ainda, o altar está aberto. Pode vir até o altar. Eu vou fazer uma oração aqui. E o pastor Cláudio já pode subir aqui em cima. Ele vai nos ajudar também. Eu vou orar com vocês. E o pastor Cláudio vai terminar essa ministração falando com vocês. Amém? Feche seus olhos. Não se distraia nesse momento. Pense em tudo que foi falado aqui. Lembre-se, o amor acima de tudo. Deus, eu te dou graças por essa noite, Pai. Te dou graças pela vida dessas crianças. Te dou graças pela vida de cada um que está aqui diante, Senhor Deus, dessa casa que é chamada casa de oração. E é isso que estamos fazendo, Deus, abrindo os nossos lábios e nos direcionando para Ti, Senhor, porque sabemos que somos falhos, que precisamos, Senhor Deus, restaurar algumas coisas nas nossas vidas, algumas atitudes que temos, para que isso, Deus, nos coloque mais perto do Senhor. Precisamos do Senhor, Deus. Precisamos da Tua graça. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que sejamos completamente santos. Deus, se há alguma coisa que o inimigo tem colocado na vida de quem quer que seja aqui essa noite, se há alguma palavra maldita sobre a vida de alguém, que isso caia por terra agora em nome de Jesus. Não permita que nesse lugar, Deus Pai, nada contrário a Ti venha ter poder, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo seja o único com poder de agir nas nossas vidas essa noite, Deus Pai. Toca, Senhor Deus, no mais profundo do coração de cada um aqui. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem uma história com cada um, uma história diferente, mas essa diferença, Senhor Deus, se tornará uma quando o Senhor voltar, porque deixaremos de ser indivíduos e nos tornaremos povo. Ouve a nossa oração, Pai.
Precisamos de Ti, eu preciso de Ti. Venha ser conosco, e que a Tua graça, o Teu amor, o Teu perdão sobre as nossas falhas seja real essa noite. Que possamos sentir, Deus Pai, o Senhor nos perdoando. Deus, aquela situação que eu fui covarde, me perdoa. O dia que eu desprezei aquela pessoa, me perdoa. O dia que eu deixei de estender a mão, me perdoa, Senhor. O dia que eu blasfemei o Teu nome, me perdoa, Senhor. Me faça entender o Teu propósito para a minha vida. E nos ajuda, Pai, a aumentar a nossa fé e crer que quando o Senhor voltar, estaremos prontos para recebê-lo e sermos recebidos por Ti. Em nome de Jesus, Deus os abençoe. Amém.